tá certo? O juiz dos Estados Unidos adia a audiência de ex-aliado de Chávez para novembro. O julgamento do ex-general venezuelano Hugo El Pollo Carvajal foi adiado nesta terça-feira para 1º de novembro, segundo o juiz federal Alvin Hallerstein, no Tribunal do Distrito Sul de Nova York. Hallerstein concordou com o pedido da promotoria, que havia solicitado 3 meses de adiamento para apresentar todas as provas em seu poder, e a defesa de Carvajal também aceitou a nova data. El Pollo, extraditado na semana passada pela Espanha, onde acusou a esquerda espanhola e latino-americana de receber dinheiro da ditadura chavista e acusado de contrabandear cocaína para os Estados Unidos, compareceu ao tribunal e ouviu calmamente os procedimentos, que duraram pouco mais de 10 minutos, com fones de ouvido que traduziam os discursos de todos os participantes. No início da audiência de terça-feira, a promotoria indicou que entregaria a maior parte das provas do caso, mas o juiz exigiu que ela entregasse todas. A promotoria então propôs um prazo adicional de 3 meses, com o qual o advogado de defesa do venezuelano Zachary Margulis Omuna concordou. Ao deixar o tribunal, Margulis Omuna afirmou que seu cliente está bem dentro das circunstâncias, referindo-se ao fato de que ele está em isolamento devido a problemas de segurança na prisão federal do condado de Brooklyn, onde houve vários incidentes. Ele alegou que a penitenciária é uma instituição que está em crise e que não é segura para Carvajal ou qualquer outro detento. Por causa dessa situação, o ex-general não pode sair de sua cela e não pode falar com seus parentes. Abre aspas. É uma vergonha como ele está lá, não só para ele, mas para todos os presos, afirmou o advogado. Mesmo com todas essas limitações, Margulis Omuna disse que o ex-general, abre aspas, está de bom humor. Ele é um soldado, um lutador, um patriota, fecha aspas. O advogado declarou que a única suposta prova a qual teve acesso é a que acompanhou os documentos de extradição de Carvajal e reafirmou que, abre aspas, não há nada sólido que indique que há algo mais nesse caso, além das declarações de alguns criminosos venezuelanos e colombianos que vão testemunhar, fecha aspas. O advogado também antecipou que deve apresentar uma proposta de fiança ao tribunal para libertar provisoriamente seu cliente. Abre aspas, essas coisas levam tempo e quando os documentos estiverem prontos, nós os apresentaremos. Perfeitamente, senhor Sepúlveda. Então, interessante essa estratégia da defesa, né? Como é que eu faço uma leitura? Eu faço a leitura sobre isso. Queria que o senhor comentasse aqui para ver se a gente concorda. É comum, né? Quando você tem uma negociação, e eu acredito que o Carvajal ele vai entrar numa fase de negociação, em algum momento ele vai entrar na fase de negociação para delação. É comum que você coloque, né, uma afirmação, né? Você comece, né, já alavancando a sua posição. Você já começa declarando inocente já, né? Então agora a gente vai começar, né, a trabalhar a negociação a partir desse ponto de vista, né? Enfim, queria saber do senhor, você acha que isso é uma estratégia da defesa para tentar melhorar as condições do Carvajal em termos de negociação? Você acha que realmente ele vai ir para essa linha? Tem muita coisa importante aí que o Carvajal pode nos dizer, né? Inclusive que a bala pode afetar aqui o Brasil, né? Enfim, visão geral do senhor sobre esse caso, inicialmente, se você puder. Ítalo, eu acho que é bom começar pelo início, porque, pronto, há muitas pessoas aqui que estão aqui, já ouviram falar do caso, outras não ouviram falar bem do caso, então talvez fosse interessante recordar aqui algumas coisas. Ele é um general, mas ele não é um general qualquer, porque aí a notícia fala de que ele traficou droga. Parece que o sujeito é um traficante, assim, aproveitou e traficou droga. Não, nada disso. Ele é um general do regime chavista que era encarregado dos serviços de inteligência do chavismo. Ora, todo mundo sabe que o serviço de inteligência é uma das coisas mais sensíveis de um regime, sobretudo de um regime criminoso e de um regime ditatorial. Além disso, esse regime tinha profundas ligações com Cuba e com o serviço de inteligência de Cuba.
Portanto, nós já expandimos aí para um ponto muito mais sensível também. Ora, o que é que o Hugo Carvajal já deixou transparecer em todas as suas posturas enquanto estava na Espanha e na Europa? Que o Chávez reuniu a cúpula do regime, sobretudo os serviços de inteligência, e pediu que se montasse uma operação para difundir droga nos Estados Unidos. E é a partir daí que vai se fundar o Cartel de los Soles. Os soles são aquelas estrelinhas dos militares, não é? Chamam-se soles, né, do sol, e, portanto, chama-se Cartel de los Soles. Esse Cartel de los Soles é um dos maiores cartéis de droga do mundo hoje em dia. E é operado por militares venezuelanos. Portanto, a partir dos estratagemas inventados pelo senhor Hugo Carvajal. Você há de entender que uma pessoa que comanda serviços de inteligência tem acesso a muitos sistemas criminosos para poder levar a cabo os seus desígnios. Ora, ele diz que manteve... Bom, lembre-se que tudo isso é mantido, é toda uma operação criminosa que está acobertada pelo poder de um Estado, que é o Estado da Venezuela. Portanto, não é uma ação privada. Bom, ele colaborou com grupos terroristas como as Farc, ele colaborou com outros governos, ele colaborou com outros partidos e financiou partidos, por exemplo, como Podemos, na Espanha, como Cinque Stelle, na Itália. Inclusive, a Procuradoria italiana, ela fez questão, quando o Pollo Carvajal finalmente foi preso em Madrid, fez questão de ir interrogá-lo para poder tirar informações ou dados para saber o que os crimes que foram cometidos dentro da Itália. Ele fala também do Lula, fala de outros regimes da América do Sul, como, creio que o Equador, o Peru, etc. Os regimes de esquerda desses países. Pelo que você leu aí na notícia, o advogado é um chavista, porque ele começa a dizer que ele é um patriota, que ele é um herói, que ele é um militar, que ele é um lutador. Isso tudo é uma linguagem de chavista. Portanto, ele é um advogado do regime. Ora, o que isso mostra? Mostra que há uma preocupação muito grande do regime do Maduro em que esse sujeito, para falar de polho, né, não pie. Essa é a estratégia. Então, a primeira estratégia que ele vai usar é o seguinte: olha, isso aí é só uma acusação, não tem fundamento nenhum, todas as provas são de criminosos. É curioso, os que vão depor são criminosos, ele não é o criminoso, quer dizer, eles trabalharam juntos, mas ele quer desvalorizar as declarações dos outros. Portanto, ali não há apenas um advogado, há um emissário do regime tentando defender o Pollo Carvajal ou evitar que ele fale, evitar que ele faça um acordo. Resta saber se ele já não fez, por trás do pano, por sendo um general da inteligência, você não vai confiar muito na lealdade do sujeito, não sabe se ele já fez alguma tentativa fora dos esquemas oficiais dizendo que ele poderia delatar esse ou aquele e aí reduzir a pena dele. Ele tem 60 e tantos anos, portanto, se ele recebesse uma pena grande, ele ficaria em prisão, na prática, em prisão perpétua. Eu quis dar essa introdução para nós entendermos quem é que é o Pollo Carvajal. Senão, ficamos só, é um general. Não, ele é o sujeito que é encarregado de uma operação, que é uma operação do Foro de São Paulo.
Portanto, ele é uma peça preciosa nesse mecanismo todo, e compreende-se que ele esteja completamente isolado, porque senão haverá uma tentativa do regime do Maduro de tentar matá-lo. E talvez de gente dentro dos Estados Unidos afim com o regime do Maduro. Bom, essa introdução, como a gente vai falar mais, eu depois poderia, não sei se você quer falar antes disso, quais são as esperanças ou não esperanças que isso dá em relação ao esquema de poder do Brasil. Mas, por enquanto, era essa introdução que eu queria fazer, Ítalo, para nós podermos conversar com mais, perceber a substância do indivíduo, né? Perfeito, Sepúlveda. Tem um comentário aqui, né? Um superchat que a gente recebeu. Esse frango já deve ter botado ovos. Vai ser uma bomba atômica no Brasil. A gente vai comentar um pouquinho sobre as consequências, as possíveis consequências disso, né, para o Brasil. Né? Mas você está com um ponto muito importante, né? O Carvajal, hoje, ele é um homem marcado para morrer, né? E há todos os indícios de que o regime chavista está cercando o cara, né? Tá com um advogado ali, né? Tá com, enfim, né? Tá com essa coisa aí. Agora, se você puder, você vê, porque assim, vamos lá, né? Eu sei que muita gente, né? Preliminarmente, né? O pessoal tá falando que não vai dar em nada isso aí para variar, tal, não sei o quê. Não, nós estamos falando aqui de uma coisa muito mais séria do que muito mais que mexe com uma relação de poder muito maior, muito mais ampla, né, do que a gente costuma falar habitualmente, né? Nós estamos falando de um sujeito que está preso nos Estados Unidos, né? Mas é um estado woke, é um estado Nova York, não sei o que, não sei o que. Eu entendo todas essas preocupações, né? Mas lá a coisa funciona um pouco diferente, né? Ainda funciona de maneira um pouco diferente do que aqui no Brasil, né? Então, eu acho que ainda pode surgir muito disso daí. Mas eu queria ouvir o senhor, Sepúlveda. O senhor falou que, né, deu essa introdução, explicou direitinho, né, a situação atual do Carvajal, né? O Carvajal, de fato, ele está vislumbrando aí a possibilidade de uma prisão perpétua, né? Ele pode nunca mais sair da cadeia. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que, inclusive, ele vislumbra a possibilidade de uma prisão perpétua stricto sensu, porque tráfico de drogas, né, com essa articulação toda aí, entendeu? Ele pode enfrentar uma possibilidade de uma prisão perpétua stricto sensu mesmo, né? Então, assim, o Carvajal está nessa situação e realmente é uma situação que, para quem não quer que ele abra o bico, não é uma situação muito confortável, né? Porque, de fato, o Carvajal tem todos os incentivos do mundo atualmente para falar, né? Pelo menos algo que parece aqui para gente, né? A não ser que haja outros incentivos para que ele não fale, mas os incentivos aí para que ele fale estão aí muito grandes mesmo, né? Cláudio Keslin está dizendo assim, seria lindo ver o Lula na lista dos procurados pela Interpol, né? Enfim, será que podemos sonhar, seu Sepúlveda? Queria saber do senhor, você acha que essas falas, aquilo que a gente já ouviu do Carvajal lá na Espanha, o senhor acha que pode complicar a vida do esquema de poder aqui no Brasil de maneira séria mesmo? Olha, digamos assim, se ele for contar toda a verdade, enquanto um homem que comandava a inteligência do governo do Chaves e todas as operações internacionais dele, é claro que seria bombástico. Mas quais são os acordos que vai haver? Sendo ele uma pessoa desse calibre e, infelizmente, o governo Biden estando a emitir sinais de que quer um entendimento com o regime do Maduro, será que ele não vai interferir nessa situação toda? Não vai pressionar a justiça quando nós sabemos que fazem parte digamos, dos bastidores do governo Biden, homens que têm trabalhado para
prostituir o sistema de justiça dos Estados Unidos como o senhor Soros. Então, eu pergunto o seguinte, isso seria muito bonito, seria bombástico realmente se nós tivéssemos uma linearidade nesses fatos todos. Mas será que essa linearidade vai acontecer? É uma pergunta, eu não sei. E eu tenho um certo pé atrás, porque como nós vimos aqui a Vitória Nuland, a subsecretária de Estado, convidar o Lula a que ele interfira na Venezuela para que haja uma eleição democrática. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Como nós vamos ver, eles estão convidando hoje um general que está sancionado pelos Estados Unidos. Essa é a resposta deles aos Estados Unidos. Então, e como é que vai haver uma eleição democrática comandada por um tirano, comandada por um criminoso internacional que é o Maduro, que já começou a inabilitar candidatos? Como é que vai haver uma eleição democrática? Mas isso mostra uma vontade do governo Biden, um dos piores governos da história dos Estados Unidos, um dos mais entreguistas, um dos mais capitulacionistas. Isso mostra uma intenção de manter acordos espúrios com uma ditadura como a chavista, castro-chavista, né? Isso não vai ter influência no julgamento do Carvajal? Creio que sim. Creio que sim. É isso.